Fala galera da 3 pontos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias e o Giro de Notícias de hoje do dia 12 de dezembro de 2020. E antes da gente ir, claro, sempre lembrar vocês, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo dizendo o que é que tá achando, sugerindo novos temas e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de Premier League, Bundesliga, tropeço dos grandes na Alemanha, vitória do Real Madrid no Clássico, tem jogo interessante, falha bizonha no Brasileirão. Então tem muita coisa bacana, mas vai vir logo depois da vinheta. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo! Na Premier League, o primeiro jogo que a gente separou aqui foi a vitória do Aston Villa sobre o Wolverhampton. Mais uma vitória importante do Aston Villa na temporada, 1-0, gol de pênalti nos acréscimos. Chegou a passar desde os 40 do segundo tempo com um a menos quando o brasileiro Douglas Luiz, convocado por Tite, titular atual da seleção brasileira, foi expulso, mas conseguiu um pênalti nos acréscimos e marcou com El Ghazi o gol da vitória, 1-0, e o Aston Villa ocupa agora a 10ª colocação com 18 pontos, está a 3 pontos do Leicester, quarto colocado, primeiro time na zona de classificação da Champions League, mas que tem um jogo a menos, joga no dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, dia 13 de dezembro. Já o Wolverhampton não consegue, parece que sentiu o baque, está sentindo a ausência do Raul Jimenez, perdeu para o Liverpool, perde mais uma segunda derrota seguida, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, apenas uma vitória e um empate, o que representa a queda na tabela. O Wolverhampton agora é o 12º colocado com 17 pontos. E partindo para Manchester, ainda sem torcida, já que Manchester é uma cidade que não se enquadra ainda nos protocolos de saúde para receber torcedores no seu estádio, Teatro dos Sonhos vazio. E quem supostamente teria ido para aquele estádio, claro que ia ter um clima do retorno, mas não perdeu nada, porque foi um jogo muito abaixo, muito chato de se assistir, poucas oportunidades, teve um gol bem anulado, teve um pênalti bem anulado para o United, porque houve o pênalti, mas antes na origem da jogada havia impedimento, mas fora isso, nada de muito a se acrescentar, nada de muito a agradar. Eu assisti o jogo assim a pulso, e representa muito o que é o começo de temporada do United e do City. Não vem muito bem. O City na Champions tá voando, o grupo era acessível, né? Mas não empolgam. Apesar disso, o City chega no 3º jogo seguido sem perder, 2 vitórias agora e esse empate em Old Trafford. O Manchester United, e ele ocupa a 9ª colocação com 19 pontos, um ponto atrás do Manchester United. O Manchester United que tem uma semana nada boa, né? Foi eliminado da Champions, agora em casa, no Clássico em Old Trafford, não consegue vencer, está invicto na Premier League há algum tempo. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate de hoje, mas o clima que se gerou pela eliminação da Champions, o fato de só ter ganhado um jogo em Old Trafford, né, ter marcado pouquíssimos gols em casa, isso está refletindo no fato de nem estar entre os 4 classificados para a Champions, pesa muito. O Manchester United está logo à frente do City, em 8º colocado com 20 pontos. A diferença, por exemplo, para o Leicester é de 1 ponto, mas se o Leicester vencer, isso pode subir para 4 pontos, e aí eu não sinto segurança no Manchester United. No City, eu consigo enxergar mais, eu não consigo enxergar segurança para o City ser campeão, mas para brigar lá por Champions League acho que é uma questão de tempo. Mas no United nem isso, por mais que esteja à frente do City, eu acho que é um time que oscila demais e tem poucas alternativas. Acho que o teto do Manchester United não está muito distante do que ele vem apresentando até aqui. O City não, o City eu acho que tem muito mais apresentado do que já apresentou, sobretudo o que apresentou no jogo de hoje. E para finalizar na Premier League, vitória do Everton no retorno de torcedores ao Goodison Park. Fez uma vitória muito importante sobre o Chelsea, quebrando a invencibilidade de 9 jogos do Chelsea. 1-0, gol de Sigurdsson de pênalti, que substituiu o James Rodrigues. Sigurdsson, que foi titular durante muitos anos, o dono do meio-campo ali, ofensivo do Everton, hoje teve a oportunidade, teve um pênalti, bateu o islandês e o Everton conseguiu segurar o Chelsea. 1-0, resultado que faz o Everton voltar a vencer depois de 2 jogos, chega aos 20 pontos, é o 7º colocado, 1 ponto atrás do Leicester, 2 pontos atrás do próprio Chelsea que venceu. Então tá assim,
A mesma coisa do United, né? Mas acho que o Everton ele já mostrou. Ele teve o United não teve sequências boas e ruins, ele fica oscilando. O Everton ele teve uma sequência muito boa, uma sequência muito ruim. E é aquilo, né? Resta saber quais sequências serão mais comuns. Tu consegue vislumbrar uma volta de briga por Champions League, que eu acho que é o grande objetivo do Everton. Acho que tem potência, tem um time que pode fazer isso, não tem um elenco tão bom para isso. Mas é bom ver o time do Everton voltando a jogar bem, voltando a incomodar. E o Chelsea, claro, a depender do andamento da rodada, caso o Tottenham e o Liverpool vençam, já se distancia um pouco da briga pelo título, o que é, com certeza, o grande objetivo do Chelsea. O Chelsea, claro, não vem fazendo bons campeonatos nos últimos anos, em termos de título, mas no momento está 2 pontos atrás, mas pode ver esses 2 pontos se tornarem 5, e aí complica, perde uma chance boa talvez até, acho difícil, mas poderia continuar ali incomodando, continuar próximo de Liverpool e Tottenham, de repente no tropeço de um, ultrapassar, empatar, ficar mais perto do título de fato. E não é isso que a gente está vendo do Chelsea. O Chelsea vacilou, coisa que Tottenham e Liverpool há muito tempo não vem fazendo, né? Lembrando que o Tottenham enfrenta o Crystal Palace fora de casa, um clássico londrino, e o Liverpool visita o Fulham fora de casa também. Fulham, lá embaixo na tabela, é apenas o 17º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Crystal Palace é o 13º. Já incomodou alguns grandes, mas não creio que o Tottenham terá muitas dificuldades. Claro que pode se complicar no jogo, mas é o favorito, o franco favorito para ganhar essa partida. Saindo da Inglaterra, indo para a Espanha, primeiro destaque que a gente traz, claro, é o clássico de Madrid. E amigos, freguesia, quando ela existe, não tem o que fazer, meus amigos. O Real Madrid, o Atlético vinha invicto, era o único time invicto na La Liga. E o Real Madrid, que vinha oscilando, né, já tem 3 derrotas nessa temporada, é o equivalente ao número de derrotas de toda a La Liga anterior, quando foi campeão. Ou seja, em 38 jogos, na temporada passada perdeu 3 jogos, já perdeu 3 em 12 nesta. Mas a freguesia, como eu falei, é grande. Em Madrid a gente sabe quem manda. E o Real Madrid, jogando em casa no Alfredo Di Stéfano, venceu o Atlético de Madrid por 2-0. Gols do Casemiro e Oblak contra. Com esse resultado, a situação do Atlético de Madrid ainda é muito boa. O Atlético é líder com 26 pontos, 11 jogos, né? Tem um jogo a menos que a grande maioria de seus adversários. Deixa de aproveitar uma oportunidade de abrir ainda mais vantagem na liderança. Mas a distância para o Real Madrid hoje, que tem um jogo a mais, é de 3 pontos. O Real Madrid chega à 3ª colocação, engata 2 vitórias seguidas na La Liga, engata uma semana muito boa depois da derrota para o Shakhtar, de 3 jogos seguidos sem vencer na La Liga. Então começa a se ajustar, vence um clássico e vai muito bem em jogos importantes. Venceu o Barcelona no Camp Nou, venceu o Sevilla e agora vence o Atlético Madrid. Perdeu para o Valência, é verdade, mas consegue, na maioria dos confrontos diretos, né, que importam na briga da parte de cima da tabela, consegue se sair melhor. Como eu falei, o Atlético de Madrid, 26 pontos, é o líder. A Real Sociedad, a segunda, com 25 pontos, um a menos que o Atlético, mas um jogo a mais. E o Real Madrid vem em terceiro com 23, 12 jogos, um jogo a mais que o Atlético de Madrid. Resta saber agora se o Simeone vai conseguir administrar essa vantagem, né? Porque se ele ganha esse jogo que ele tem por fazer, ele fica a 6 pontos do Real Madrid. Então ele ainda pode até perder o outro confronto direto, se manter, claro, essa distância. A gente tá falando de confronto direto, mas tem vários jogos no meio do caminho, jogos contra Barcelona, contra Sevilla, Valência, Villarreal. Mas se ele conseguir manter essa regularidade que ele tá tendo, o Real Madrid, né, mesmo que ambos, se ele conseguir manter se o Real Madrid passar a jogar como o Atlético vinha jogando, o Atlético venceu 8 jogos, empatou 2 e perdeu só o primeiro agora, e o Atlético continuar jogando como tá jogando, o Real Madrid igualar isso, muito provavelmente o Atlético vencer esse jogo que volta, o Atlético consegue manter até a mesma distância, caso perca o próprio confronto direto com o Real. O outro fato interessante desse jogo foi o João Félix, aquela postura do Simeone, né, de abdica muito do seu poder ofensivo, então sacrifica demais seus jogadores de ataque, né? Suárez e João Félix muito pouco produtivos. João Félix foi substituído, ficou muito irritado. E o Atlético de Madrid, pô, é o líder, cara. Tudo bem que jogando fora de casa, mas tem que se impor. Acho que não pode fugir da característica do time, mas também não pode ser um time
covarde, né? Tem que ser um time inteligente, claro, mas covardia eu acho que é o que parece muitas vezes nesse time do Simeone, sabe? E eu acho que é o que falta, esse passo a mais, é ter mais personalidade nesses jogos importantes para conseguir conquistar coisas maiores do que veio conquistando, né? Porque se ficar nessa, vai sempre estar ali, indo para Champions, faz um resultado bom, mas não consegue segurar, bate um adversário difícil, mas cai para um outro teoricamente mais fácil, como foi na temporada passada na Champions, vai ser o Liverpool e caiu para o Leipzig. Então tem que mudar um pouco, né? Tem que dar um passo adiante nessa filosofia do Simeone para conseguir conquistar mais do que está conquistando. Porque se continuar fazendo a mesma coisa que sempre faz, vai continuar alcançando os mesmos objetivos. Indo para a Bundesliga, rapaz, um dia feliz para o Leipzig, feliz para o Leverkusen, que joga ainda na rodada, e muito chato para Bayern, sobretudo para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, meus amigos, levou 5-1 do Stuttgart, que volta à Bundesliga depois de uma passagem pela segunda divisão. 5-1 no Signal Iduna Park, tudo bem que não tem torcida, mas 5-1 em casa, é o terceiro jogo seguido sem vitória do Borussia Dortmund na Bundesliga. Nos 5 últimos jogos perdeu 3, empatou 1, apenas uma vitória em 4 jogos, sem ter falta do Haaland, mas um desses jogos, inclusive a última derrota antes dessa, tinha sido com o Haaland em campo. Passou na Champions, ali conseguiu uma virada, quase fica de fora, mas, meus amigos, e foi uma sequência de jogos onde ele não podia, de forma alguma, ter vacilado da forma que vacilou, porque o Bayern, ele venceu, o Bayern que empatou com o Union Berlin neste sábado, só ganhou um jogo dos últimos 4, foram 3 empates e uma vitória. Então deixou muitos pontos pelo caminho, e mesmo assim se mantém 5 pontos à frente do Borussia. O Borussia é o 5º colocado com 19 pontos, em 11 partidas, o mesmo número de partidas do Bayern. O Bayern é o primeiro com 24 pontos. O Leipzig, que venceu seu jogo na rodada, venceu o Werder Bremen por 2-0, empate em número de pontos com os bávaros, mas fica atrás pelo saldo de gols. O Bayern tem 18 e o Leipzig tem 14. O Leverkusen é quem pode ultrapassar os dois e assumir a ponta. O Leverkusen tem 22 pontos com 10 jogos e enfrenta o Hertha Berlim. Se vencer, vai a 25, assume a ponta. Falando do Union Berlin, que não é o Hertha, é o Union Berlin que empatou com o Bayern. O Hertha que enfrenta o Leverkusen. Faz uma campanha brilhante, é um time que estreou na Bundesliga na temporada passada, é o 6º colocado, não vence há 3 jogos e ainda assim é o 6º colocado. 2 empates e uma derrota nesse período de 3 jogos. Mas tá ali, brigando por Champions League, brigando por Europa League. E para a realidade do clube, é muito bacana. À frente do próprio Stuttgart, que venceu o Borussia Dortmund, é o 7º. Mesma pontuação. À frente do Borussia Mönchengladbach, classificado na Champions. De Hoffenheim, Hertha Berlim. Então faz uma campanha realmente muito boa e digna de parabéns para a realidade do clube. Indo para a Itália, a gente tem uma parada muito interessante, que é o Verona. O Hellas Verona fez mais uma vítima entre os times favoritos da Série A. Venceu a Lazio por 2-1 fora de casa. A Lazio chegou a empatar o jogo, mas não conseguiu suportar o bom futebol que o Verona vem demonstrando na temporada. O Verona que já venceu a Roma, é claro, foi um empate o jogo, mas por ter tido um jogador irregular, a Roma acabou perdendo o jogo por 3-0, mas mesmo assim, em campo, o Verona não havia perdido. Empatou com a Juventus no Allianz Stadium, fora de casa, em Turim. Empatou com o líder Milan, 2-2. Venceu a Atalanta em Bergamo, 2-0. E agora vence a Lazio, 2-1. Uma campanha excelente para um time que estava há pouco tempo, há 2 temporadas, estava na segunda divisão da Itália. E ocupa, similar, eu acho que tem mais força do que o Union Berlin, por exemplo, na Bundesliga, mas ocupa também a 6ª colocação, desta vez na Série A, com 19 pontos em 11 jogos, né? Não perde há 3 jogos, perdeu apenas 2 partidas, faz uma campanha, mais uma vez também, para a sua realidade muito boa. E para finalizar, a gente vai falando aqui um pouquinho de eliminatórias da Copa do Mundo. Vai ter o Qatar nas eliminatórias da UEFA. Não é bem assim. A gente sabe que nas eliminatórias da UEFA, nem todos os grupos têm o mesmo número de equipes. 5 grupos contam com 5 equipes, e os demais grupos contam com 6. 4 desses grupos têm as seleções da Nations League, finalistas: Espanha, Bélgica, Itália e França. E o outro grupo é o grupo de Portugal. E esse grupo
vai fazer amistosos na própria Europa com a seleção do Catar, que é sede da Copa do Mundo, então vai fazer uma preparação. Esses jogos, obviamente, não vão contar para a classificação das eliminatórias, mas encaixa-se ali no calendário. Toda vez que uma dessas seleções folgar na data FIFA, que são 3 data FIFA, 3 jogos por data FIFA, diferentemente do que normalmente é com 2, a seleção que folgar nas eliminatórias vai enfrentar o Catar amistoso. O Catar que ainda vai jogar a Copa Ouro, que é a Copa América da CONCACAF, vai jogar a própria Copa América, como jogou em 2019, e também vai jogar a Copa das Nações Árabes. Então, tá tentando claramente aí, visando fortalecer a sua equipe para chegar bem na Copa do Mundo, o Catar, que é o atual campeão asiático. E para finalizar de vez agora, Brasileirão, jogos dessa rodada, dessa primeira parte de rodada, né, desse sábado de abertura. Vamos lá, o Atlético Mineiro visitou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, venceu por 1-0, perdeu um pênalti também, mas saiu com a vitória. Bragantino bate o Fortaleza 2-1, resultado importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Quem está muito mal na briga contra o rebaixamento é o Botafogo. Conseguiu sofrer a virada num gol bizonho, achou que o jogo não estava valendo, recuou pro goleiro, todo mundo parado, o jogador do Yuri Aberto aproveitou e fez o gol do Internacional, que virou o jogo e vence a primeira no Brasileirão sob o novo comando técnico. E aí, com a vitória sobre o Boca na Bomboneira, mesmo com a eliminação, parece que o Internacional começa... Claro, o Botafogo é um adversário hoje muito frágil, mas encaixa uma sequência positiva. Palmeiras 3-0 no Bahia muito mal, Palmeiras no ascendente muito boa. Grêmio e Goiás 0-0 no Serra Dourada. O Goiás consegue um resultado importante, mas a situação do Goiás é tão ruim que só somar um ponto é muito pouco. Uma vitória importante quem consegue é o Atlético Goianiense de virada sobre o Ceará no Castelão. E é uma vitória que muito boa, um adversário direto na briga contra o rebaixamento. E pressiona Sport e Vasco, que jogam amanhã. Também pressiona o Curitiba, que enfrenta o Sport, para vencerem, porque senão vão realmente brigar apenas entre si. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo, mais um giro de notícias. Lembrando mais uma vez a vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, comentar, deixar o like, que é muito importante, compartilhar com os seus amigos. Peço encarecidamente para você fazer isso, porque isso ajuda, como eu falei, muito no crescimento do canal e sempre na qualidade dos nossos vídeos. Obrigado, valeu, falou!